Olá, seja bem-vindo ao Atentamente. Eu sou Júlio Lins, eu sou médico e eu ajudo as pessoas a se relacionarem melhor com sua própria mente e com os outros, a dormirem melhor, a terem uma vida mais plena de saúde mental, de sentido. E hoje eu vou estar falando sobre a diferença na nossa mente entre histórias, ideias e pensamentos. Estou aqui no Estúdio Atentamente, uma nova fase para mim agora de profissionalização dessa atividade que eu faço online. Vou estar dando também consultas a grupos e a indivíduos a partir desse espaço que fica na mata, onde eu posso estar bem tranquilo, bem relaxado, e tem um isolamento acústico legal, de maneira que a qualidade do áudio também fica boa. E eu posso estar procurando ajudar vocês. Foi uma pergunta feita no canal sobre outro vídeo, no qual eu falei sobre essa distinção, mas não expliquei muito bem, e agora eu vou explicar. Quando nós começamos a olhar para a nossa mente, o que nós vemos a princípio são histórias. Por quê? Porque nós estamos sempre contando histórias para nós mesmos. Contamos histórias para compreender o momento presente. A ideia, o sentido que nós damos de para onde vamos e de onde viemos é uma história. Nós vivemos uma história, uma mitopoética. Mas isso não precisa ser entendido de uma forma intelectual. Apenas observe sua própria mente. Você está contando uma história para si mesmo, para si mesma, na medida que assiste esse vídeo, por exemplo, lhe se explicando o que é que você está fazendo. Então, isso são as nossas histórias. Elas são compostas de ideias. Ideias são conceitos representados no espaço, tipo The book is on the table. Essa de aprender inglês básico. The book is on the table. O livro está sobre a mesa. Então, eu estou sentindo uma sensação na minha mão. Isso também já é uma ideia. Então, o livro está sobre a mesa. Então, o livro está sobre a mesa. São vários pensamentos juntos que formam uma frase, formam uma ideia. E várias ideias juntos, com elas nós formamos histórias. Então é isso. A ideia é um pouco maior do que o pensamento. O pensamento ele ainda é mais rápido. Então, no início da nossa prática de contemplação do pensar, de olhar para nossos pensamentos, que é um conceito importante de explicar também o que eu quero dizer com pensar, nós começamos observando histórias, depois começamos a perceber que essas histórias são compostas de ideias, e quando nós começamos a olhar bastante as ideias, nós vemos que elas são desenhos de forma de pensamentos. E os pensamentos, na verdade, são muito rápidos e estão sempre mudando, um depois do outro. O pensar, o que eu chamo de pensar, não só eu, obviamente, mas o que eu uso essa linguagem para procurar apontar para as pessoas diretamente na mente, porque a mim não interessa o entendimento intelectual das pessoas do que são essas coisas. A mim interessa a observação direta na mente e a aplicação prática na vida. É para isso que eu direciono a minha intenção ao ensinar. Então, o pensar, se você for imaginar um céu amplo, o pensar é o vento que movimenta as nuvens. O pensar é o processo pelo qual nós intuímos ideias, histórias, pensamentos que nós organizamos. Então, o pensar é o movimento, a energia em movimento. O pensamento, as ideias e as histórias são como as nuvens. Mas quando nós olhamos para as nuvens e nós vemos bichos nelas, isso são histórias. Nós estamos olhando ali, estamos formando ideias. As nuvens individuais, elas são muito rápidas, elas são pensamentos. E nós tendemos a vê-las num contexto maior. Tendemos a formar ideias e histórias com os pensamentos. Na prática de meditação, nós vamos observar isso. Ao sentar, uma coisa que você pode fazer agora, se você não estiver sentado, procurar sentar e observar o que eu estou pensando agora. E agora? E agora? Isso também é pensamento. Isso também é pensamento. Isso é uma prática que nós chamamos de pensar atentamente, se dar conta dos seus pensamentos, perceber que está pensando. Isso é muito importante para prevenir depressão, por exemplo. Porque a depressão, um dos gatilhos principais de que tem várias depressões, uma depois da outra, várias crises de depressão, são uma série de pensamentos negativos que ficam lá no fundo da mente, a pessoa está evitando, tentando afastar de si o cachorro preto, né, como dizem. Tem um vídeo sobre o cachorro preto que eu acho bem bonitinho, bem legal. Vocês podem dar uma procurada. Tentando afastar, mas não percebe que são só ideias, que aquilo é apenas pensamento. Então já ajudei centenas, talvez milhares de pessoas a se dar conta de que o seu sofrimento é pensamento. Na hora que você percebe, ele é pensamento. Aquele pensamento pode estar representando
justificadamente na sua vida algo, ok. Não é isso. Não é porque a vida não é da maneira que você pensa que não existe nenhuma realidade. Não é isso. É bem mais simples, bem mais pé no chão do que isso. É simplesmente que naquele momento, para você, aquilo é um pensamento que está afetando o teu cérebro emocional, afetando a tua percepção. Então, tem esse aspecto mental, emocional e o aspecto físico. Não há muito como separar a mente do corpo. Às vezes eu me refiro a mente e corpo como uma coisa só. Então, a mente é influenciada pelo corpo e nós experienciamos o que chamamos de corpo a partir da mente. Então, não há uma separação clara entre essas duas coisas. A partir daí, você consegue ter um entendimento geral do que é histórias, o que é ideias e o que são pensamentos. E a parte prática de que isso é importante para você. Para que você precisa se dar conta disso? Você precisa se dar conta disso para se livrar de um tanto de sofrimento que você está passando sem necessidade. Apenas por entender melhor como funciona a tua mente, experiencialmente falando, vivencialmente falando, você já pode se livrar de um tanto de problema, se proteger de um tanto de problema. Né? Ter uma vida mais tranquila, não estourar com as pessoas, né? Não ser frio com as pessoas porque você está perdido nos seus próprios problemas e abre-se muitas oportunidades. Como fazer isso? Qual é o passo a passo de reconhecer isso? O passo a passo de reconhecer isso é que primeiro desenvolver o hábito de sentar para se observar, ou também como as pessoas chamam meditação, que é sentar para ter consciência de si mesmo, consciência de si e de como as coisas funcionam na nossa mente. Então ter esse hábito é um primeiro passo. O segundo é observar o próprio pensamento. Mesmo que você sente para praticar, se você direciona a sua atenção sempre para a respiração ou sempre para as sensações do corpo, você pode estar perdendo o melhor benefício dessa desidentificação com esses modelos de realidade que estão nos prendendo. É o processo de deixar as ideologias e de encontrar quais são os nossos valores, o que nós escolhemos como valores. Então é um processo muito bonito desse passo a passo. Então primeiro começar a praticar, depois aprender a direcionar a atenção para o próprio pensamento e finalmente saber deixar ir ideologias, modelos que foram impostos, saber escolher quais são nossos valores, quais são os compromissos que queremos para a nossa vida. Então esse é o passo a passo. E o que fazer agora? O que você pode fazer agora é você, por exemplo, passar a observar seus pensamentos. O que eu estou pensando agora? Será que isso é mesmo da maneira que eu penso que é? Tipo, experimentar isso agora e logo depois desse vídeo experimentar isso também. Reservar um pequeno momento para parar e pensar o que eu estou pensando. Olhar, direcionar para onde é que está seu pensamento é um primeiro passo, um passo imediato que você pode fazer agora. Dizer, isso também é pensamento. Se dar conta que também é pensamento. E seguir estudando, seguir procurando aprofundar aí o passo a passo para ter uma vida plena de sentido, cheia de emoção, cheia de amor, e uma visão ampla que inclui o entendimento dos aspectos fundamentais da nossa vida para poder realmente ter uma ação precisa. A ação precisa é aquela que leva em conta o passo a passo para chegar nos resultados da nossa vida e consegue esses resultados com eficácia e com eficiência. Então é isso que eu desejo para vocês agora e sempre, ação ampla. Confundi, mas é uma ação ampla também, né? Desejo para vocês agora e sempre uma visão ampla e uma ação precisa, tá bom? Tudo de bom.